Então ele está de volta, o Pedro Duran. Vamos com ele viajar pelo Brasil, como estão fazendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula às vésperas das eleições. E eles estão nessas viagens também reforçando aquele apoio aos seus candidatos? Sim, Carol, estão aproveitando para poder fazer campanha nas cidades onde tem interesse de fazer algum candidato alavancar. Temos imagens de Bolsonaro fazendo justamente essa incursão por Santa Catarina. E aí é importante dizer que esse roteiro do Jair Bolsonaro lá em Santa Catarina, olha lá, bastante gente realmente em volta do ex-presidente, né? Santa Catarina é um dos estados que teve uma eleição massiva em Jair Bolsonaro, um dos estados onde ele foi melhor em termos de desempenho eleitoral em 2022. Inicialmente, esse roteiro dele lá tinha 10 cidades. Olha o filho dele aqui, o Jair Renan, que é candidato a vereador lá em Balneário Camboriú, né? Então tem um motivo particular para ele ter visitado o estado de Santa Catarina, aí em cima do carro. Tinha 10 cidades o roteiro, foi cortado pela equipe do Jair Bolsonaro, ficaram nesse roteiro 6 cidades. Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Palhoça, Criciúma. E as maiores cidades do estado foram tiradas desse roteiro. Por quê? Pelos motivos que a gente vai explicar aqui em instantes. Enquanto Bolsonaro estava lá em Santa Catarina, Lula estava no interior do Maranhão. E aí as imagens do Lula aqui também, bastante gente recebendo o presidente da República, os dois em meio à campanha eleitoral, fazendo campanha e apoiando, defendendo seus candidatos nos estados brasileiros. É verdade que a viagem de Bolsonaro tem muito mais apelo eleitoral, porque ele teve eventos, carreatas e tudo mais, e o Lula não, foi para o interior do Maranhão. A gente vai mostrar um pouco do cenário nas cidades, começando pela capital catarinense, Florianópolis. Por quê, Carol? Floripa ficou de fora do roteiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o candidato apoiado por ele é o Topázio Neto, que é o atual prefeito do PSD, está com 45%, tem chance de ganhar no primeiro turno, mas não é do PL. E o Bolsonaro tem priorizado as campanhas dos candidatos do PL. A vice dele é do PL. O PL está apoiando o Topázio. Ele recebeu o carimbo bolsonarista, mas como não é do PL, ficou de fora e também está numa situação eleitoral bastante confortável. Você tem o Dário Berger do PSDB com 14%, o Marquito do PSOL com 13%, o Lela do PT com 7% e o Pedrão com 5%. Aqui claramente a estratégia da esquerda deu errado, porque você tem dois candidatos aqui de esquerda que estão em terceiro e quarto lugar e poderiam estar em segundo lugar, poderiam até chegar no segundo turno se tivessem se juntado. Então esse é um cenário que fica claro isso, tem o ex-prefeito aqui e tal, mas o Topázio está na frente. Outra cidade que ficou de fora do roteiro do ex-presidente Jair Bolsonaro é Joinville, que é a cidade que a gente mostra agora. Por que Joinville ficou de fora? Porque ela foi considerada causa perdida para o PL de Jair Bolsonaro. O Sargento Lima, que é o candidato do partido, está com 11% em segundo lugar, mas o Adriano, que é o prefeito do Partido Novo, tem 60%. Então, neste cenário aqui, o Adriano é, aliás, um dos prefeitos com maior avaliação do Brasil, melhor avaliação do Brasil, né? E do Partido Novo é o prefeito que tem a maior condição de se reeleger. Então, nesse cenário aqui, a campanha do PL olhou os números e disse assim, não tem sentido perder tempo com uma cidade onde a gente não tem chance de poder chegar num segundo turno eventualmente. Então, Joinville também foi tirada do roteiro. Só que o motivo aqui é exatamente o oposto do motivo que deixou Blumenau de fora desse roteiro de Jair Bolsonaro. Joinville e Blumenau são duas das maiores cidades do estado. Qual que é o motivo que deixou Blumenau de fora? O Egídio, que é o candidato apoiado pelo atual prefeito, herdou dele a vice, que é uma mulher do PSDB, está muito bem, está com 39%. Os opositores dele, o Odair do Partido Novo e a Ana Paula do PT, estão com 18%, 17%. Esse cenário está muito mais tranquilo, muito mais confortável, muito mais favorável para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Justamente por isso, ele não colocou Blumenau no roteiro de viagem dele. Então ficaram Itajaí, Balneário Camboriú, cidades onde os candidatos do PL estão ali ou em primeiro lugar muito próximo do segundo ou em segundo lugar próximo do primeiro. Essa possibilidade de segundo turno, né? Em que esse Exatamente. apoio poderia fazer, segundo a avaliação das campanhas, diferença. Dá um gás extra, né? Acabar levando esse eleitor bolsonarista. E, obviamente, quanto menor é a cidade, maior impacto tem a visita de uma figura política como o Lula ou Bolsonaro, né?
Então essas cidades, elas ficaram, esses locais que a gente mostrou, eles ficaram de fora do roteiro do ex-presidente, muito embora sejam cidades grandes e relevantes, ou porque são caso perdido, ou porque, como no caso de Blumenau, estão com uma situação bastante confortável que não exigiria essa intenção. Então você tem ali, além de tudo isso, um racha interno no PL, porque a deputada Ana Campagnolo brigou publicamente ali com o senador Jorge Seife Júnior, Jorge Seife, por conta de uma disputa que seria a disputa em Navegantes. Ela queria um candidato, ele apoiou outro, teve um racha no partido, isso foi para as redes sociais, causou uma briga danada no PL lá. E para além dessa questão eleitoral, da briga no PL, ainda tem os filhos, porque, como eu disse, o Jair Renan, que é filho de Jair Bolsonaro, é candidato a vereador lá em Balneário Camboriú, e o filho do Jorge Seife também é candidato a vereador, o Jorginho Seife, também numa cidade do interior de Santa Catarina. Enquanto isso, o presidente Lula no Maranhão não foi desta vez a São Luís. São Luís é uma cidade que tem um cenário também muito estabelecido. Peculiar também, né? Peculiar. Porque você tem o Eduardo Braide ali com 55%, o atual prefeito tem bastante vantagem em relação ao candidato apoiado, curiosamente... E aí vem a peculiaridade... por Lula e Bolsonaro. Exatamente. Porque o Duarte Júnior, que é deputado federal, que foi escolhido por Flávio Dino quando ele era governador, senador, para ser o sucessor dele lá, só bateu 23% até agora. Não conseguiu chegar perto do Braide. Mesmo com todo esse apoio. Mesmo com todo esse apoio. E aí, Carol, você tem o Partido Novo ali com 3%, enfim, praticamente fora dessa disputa, né? Aí vale a gente lembrar mais uma vez do mote que a gente tem trazido aqui no tabuleiro eleitoral ao longo de toda essa campanha eleitoral. Veja como, em algumas situações, o peso de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva acaba não tendo impacto na disputa quando você tem um prefeito também na eleição. Neste caso, fica muito claro porque você tem o atual prefeito contra gregos e troianos. Lula e Bolsonaro estão na mesma chapa. O PL e o PT estão na mesma chapa. E ainda assim, o Duarte Júnior não conseguiu avançar e não conseguiu, até agora, arriscar uma diminuição na votação do Braide para ele chegar também no segundo turno. Seguindo a lógica, né, que já falávamos, inclusive, antes das eleições municipais, que o peso, por vezes, de figuras como o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, esse peso ele é menor do que a própria realidade das cidades, as discussões dos municípios brasileiros. É isso, porque eleição municipal é sobre vaga de creche, UBS, segurança, ônibus, metrô, é sobre as coisas que mexem com a vida das pessoas. E nesta eleição de 2024, e que bom que isso está acontecendo, está sendo muito mais debatido a cidade do que essa polarização política no país. Pedro Duran, daqui a pouco vamos conversar mais, Pedro. Tá bom, até já.